Vitor Contino oferece o programa Consciência e Transformação. Eu quero falar hoje para aquelas pessoas que, durante a sua vida, o seu dia a dia, se pegam às vezes se alimentando, fazendo uma refeição sozinhos, se percebem de repente sem ter para quem ligar para falar como foi o dia, ou que não tem como ou quem para convidar para ir a um cinema, para sair para passear, e se sentem sozinhos, como se estivessem fora do mundo, porque não tem alguém com que se relacionar. Alguém que possa, por exemplo, no Dia dos Namorados, dar um presente, ou uma lembrança, uma mensagem. Nós vamos falar hoje sobre essas pessoas que estão procurando por alguém, mas ainda não encontraram. Nós estamos começando mais um Consciência e Transformação. Olá a todos que nos assistem aqui no TV Nova Luz. Mais uma vez, nós estamos no nosso programa Consciência e Transformação, que nós levamos ao ar, ao vivo, toda sexta-feira, de 11 ao meio-dia, e onde eu procuro trazer sempre um tema do dia a dia, do comportamento, que envolve a questão da psicologia, da espiritualidade, a questão espiritual e de vida passada, enfim, sempre que tem a ver com o comportamento humano. E nós estamos, como um programa ao vivo, sempre convidando a você a participar, porque é essa sua participação que faz que o programa ao vivo ele possa ter a sua força, é você poder trazer a sua pergunta, o seu comentário. Então, depois desse primeiro bloco, onde eu falo sobre esse tema que a gente vai abordar hoje, você pode então já durante esse primeiro bloco, enviando pelo chat do YouTube, mandando a sua pergunta, o seu comentário, porque no segundo bloco eu vou responder a sua pergunta, o seu comentário, esclarecer, trazer exemplos, enfim. É sempre importantíssima a sua participação, a sua colaboração na condução até desse assunto. E para aqueles que, de alguma forma, querem rever o programa ou querem indicar para alguém assistir, ele fica gravado, tanto no canal do YouTube da TV Nova Luz, como também no canal do YouTube Milton Menezes. Você pode ir lá, se inscrever, e aí então você passa a acessar todos os programas gravados anteriormente, sobre vários temas que a gente tem abordado aqui, sempre contando com a sua participação. Bom, hoje, como eu introduzi mais uma vez no nosso programa, eu introduzi esse tema, eu quero primeiro dizer por que eu escolhi esse tema de abordar no programa de hoje. Por que eu escolhi essa questão de quem está procurando um relacionamento e não encontrou ainda. No início dessa semana, antes desse programa, eu, conversando com a produção do programa, eles me pediram qual era o tema dessa semana, e eu tenho uma lista de temas que você vem sugerindo. Eu falei, mas deixa eu pedir às pessoas para me dizer o que elas gostariam, qual era a sugestão. E várias pessoas, mandei isso no Facebook, enfim, e várias pessoas responderam, muitos temas interessantes, mas um tema me chamou a atenção. Uma pessoa, uma amiga, que, enfim, já trabalhamos juntos, ela me mandou uma mensagem e falou assim, Milton, por que você não fala, já que nós estamos perto do Dia dos Namorados, por que você não fala às pessoas que nos Dias dos Namorados são aquelas que não têm namorado, são aquelas que de alguma forma estão buscando um amor, são aquelas que estão buscando alguém e não encontraram. E eu achei o tema super interessante porque, de fato, dentro da experiência clínica que eu tenho ao longo de todos esses anos, é impressionante, né, e é muito significativo o número de pessoas e o nível de sofrimento de pessoas que estão atravessando essa situação, elas passam na sua vida. Um nível de sofrimento muito significativo. Pessoas que, de alguma forma, se sentem, alguns autores chamam de excluídos emocionais, né? Ou seja, nós temos os excluídos digitais, temos os excluídos do trabalho, do mercado de trabalho, da sociedade, né? Aqueles que estão sempre à margem, ou seja, aqueles que estão fora de um contexto de vida, seja porque não têm um trabalho, seja porque não dominam, por exemplo, as tecnologias digitais, a conectividade, enfim. São aqueles que, então, não fazendo parte de um determinado grupo, de uma determinada característica, se sentem excluídos desse universo, desse tipo de sociedade. E nós temos visto cada vez mais, e cada vez com um nível de sofrimento significativo, um grande número de pessoas que se sentem excluídas dessa experiência de estar se relacionando com alguém, de estar em um tipo de relacionamento significativo com alguém. E de tal forma essas pessoas sofrem que elas acabam então desenvolvendo um aspecto de isolamento, de solidão, de falta de conectividade social, inclusive, de outros tipos de relação, na medida que elas se sentem desprovidas, carentes, ausentes dessa experiência de estar num relacionamento amoroso com um parceiro ou uma parceira.
Pessoas que então se sentem excluídas porque, de alguma forma, elas percebem que não atendem, né? Ou seja, que elas não desenvolvem um tipo de relação de equilíbrio nas suas próprias vidas. Algumas dessas pessoas passam então a desenvolver uma tal descrença na possibilidade de encontrar alguém, de dividir a vida com alguém, de compartilhar a vida com alguém, de ter esse crescimento a partir dessa troca, que se fecham então mais ainda, caem num estado quase que depressivo, de amargura, fazendo com que então, paradoxalmente, se dificulte mais ainda a possibilidade de se conectar com pessoas que possam potencialmente vir a ser um parceiro amoroso, um relacionamento amoroso. Nós vamos falar um pouco, e eu queria abordar um pouco isso com vocês, do que parece que leva, né, das consequências e principalmente das causas que levam normalmente as pessoas a se sentirem assim. Uma das coisas que eu tenho observado, que determina muito esse sofrimento, é ainda uma impressão, talvez de uma certa forma ilusória, mas uma crença que está muito enraizada no nosso psiquismo, de que nós de fato precisamos ter alguém, que nós realmente precisamos dividir a vida com alguém para que a nossa vida seja plena. Não só culturalmente, e de fato, culturalmente, no mundo ocidental a gente vê essa característica muito forte nos últimos séculos, mas como nós consideramos o homem numa dimensão espiritual, quer dizer, considerando a dimensão espiritual, considerando a reencarnação, e considerando que nós, como seres espirituais, estamos num processo de desenvolvimento da nossa alma, de crescimento, do desenvolvimento dos potenciais espirituais, dos valores, das virtudes, enfim. Eu observo que não só socialmente, mas também espiritualmente, nós estamos atravessando um momento onde há um necessário amadurecimento sobre o sentido que tem realmente estar com alguém, dividir a vida com alguém. Porque eu observo, então, que essa crença é fundamentada numa lógica em que, para que eu seja, então, 100%, para que eu tenha, então, uma vida plena, eu preciso encontrar a minha cara metade. E aí nós temos, então, diversas expressões que normalmente traduzem essa crença que é muito enraizada no nosso psiquismo. Ou seja, a cara metade, como eu falei, a alma gêmea, a outra metade da laranja, enfim, várias expressões que ao longo do tempo a gente vem utilizando que confirmam uma certa crença de que nós somos 50% e que precisamos de um outro 50% para termos uma vida de 100%. De tal forma essa crença se enraiza que, de alguma forma, mesmo quando nós encontramos alguém que parece então que atende esses 100%, nós entramos então numa armadilha. Por quê? Se eu então passo a ter uma experiência de 100% com aquela pessoa que me completa os 50% restantes, essa pessoa então não pode ir embora. Ela não pode então encontrar uma outra pessoa, ela não pode, por exemplo, morrer, ela não pode desencarnar, porque se essa pessoa sai da minha vida, eu fico só pela metade, eu fico só com uma vida de 50%. E isso, na verdade, vem fazendo com que a forma de relacionamento que a gente vai estabelecendo seja muitas vezes dominadora, controladora, cria uma expectativa, criando então, às vezes, jogos emocionais que fazem com que as relações elas se percam e não tragam exatamente aquilo que é a principal finalidade de um relacionamento amoroso. A capacidade de uma troca com um tipo de intimidade que faz com que a gente, de fato, possa crescer nessa troca. Nós possamos lidar nessa troca e sentir apoiados, sustentados naqueles projetos que são mais complexos. Projetos de família, projetos às vezes profissionais, projetos às vezes pessoais que demandam esse tipo de suporte, de apoio para que a gente possa efetivar na vida. O fato é que nós distorcemos isso ao longo das nossas experiências e começamos a imaginar então que é necessário e fundamental que a gente tenha essa outra pessoa para que a gente seja feliz, porque senão eu vou ficar pela metade. A grande ilusão aí é que, como na verdade nós não podemos ou esperar que exista de fato aquela outra pessoa que possa então tornar a nossa experiência 100%, eu preciso ser capaz de desenvolver por mim mesmo a experiência de plenitude emocional, de atendimento afetivo. E aí então eu ser inteiro, ser íntegro nessa questão emocional, para que aí sim, na hora que eu encontro alguém que também está buscando essa integração, eu tenho então 100% que se encontra com alguém 100%. E aí eu posso ter uma experiência de 200%. Uma experiência rica que não impede que de repente o outro faça uma outra escolha. Que ele saia, por exemplo, da vida.
Nessa hora, quando nós então atingimos essa plenitude 100%, nós vamos necessariamente buscar o outro, porque a relação amorosa com o outro que nós buscamos é uma necessidade da nossa alma. Mas nós não passamos a ficar reféns disso ou dependentes disso para que possamos então ser felizes. Porque senão a gente poderia imaginar, essas pessoas então, que são os excluídos emocionais, elas então estão fadadas a serem infelizes? Evidentemente que elas vão ter, de repente, se não conseguem efetivar esse relacionamento, elas têm uma frustração, uma falta de alguma coisa que as abastece. Mas se eu coloco uma supervalorização, uma importância excessiva na necessidade até de ter essa pessoa para ser feliz, eu corro o risco, então, de, pelas escolhas e pela constatação que nós temos hoje no mundo, de ter a experiência, então, de fracasso, de incompletude. É claro que a experiência de estar só, ou de não ter alguém que a gente possa ter esse tipo de relação, de gostar então de poder preparar um presente dos Dias dos Namorados, ou então, por exemplo, de poder convidar para ir ao cinema, para poder então bater uma conversa, ou um papo, ou então ter um momento de maior, de conversas que talvez a gente não tenha com outras pessoas, a falta disso, ela traz um tipo de vazio, algum tipo de frustração, algum tipo de tristeza, pela falta. Mas se nós depositamos nisso a possibilidade de realização na vida pessoal e aí amorosa, nós podemos então nos defrontar com quadros de extrema amargura, de isolamento, enfim. É importantíssimo que a gente possa perceber isso, né? Ou seja, a possibilidade de que mesmo sem essa condição, a gente possa então desenvolver um quadro de felicidade. O que nós observamos que hoje, e isso, por que então isso hoje está muito mais evidente, se nós estivéssemos falando talvez há algumas décadas atrás, nós tínhamos um estigma, inclusive, dessa exclusão emocional, um estigma social, né? Então, há algumas décadas nós tínhamos a figura da solteirona, ou do solteirão, ou daquele esquisito que fica sozinho o resto da vida, ou seja, termos que mostravam uma certa fatos isolados, mas que tinham um estigma de como se isso fosse estranho ao padrão normal daquela sociedade ou daquelas pessoas. O que nós temos observado é que hoje, isso já não é um estigma tão marcado, mas nós não deixamos de observar muitas pessoas que têm, então, constatam à sua volta uma dificuldade natural de poder identificar uma pessoa que de fato possam ter esse tipo de relacionamento. O que será que determina essa dificuldade? Eu diria para vocês que, na minha experiência, nessa observação do sofrimento dessas pessoas, existem alguns pontos que são importantes da gente considerar, porque pode ser que você passe por isso, pode ser que você conheça pessoas que passem por isso, e essa reflexão, mesmo para aqueles que estão num relacionamento amoroso, saudável, intenso, ela é sempre importante de ser feita para que haja uma manutenção disso, uma renovação desse tipo de relacionamento a cada momento. Um dos fatores que eu vejo que são causadores desse tipo de exclusão emocional é o processo de idealização. De alguma forma, nós idealizamos um amor, eu costumo chamar de romantismo novelesco. É um termo que eu tenho usado quando eu falo sobre isso, palestras e escrevo sobre isso, é o que eu chamo de romantismo novelesco. Nós idealizamos um tipo de relacionamento, o tipo das novelas, onde há um tipo de paixão, um tipo de passionalidade, um tipo de movimentação que nos parece tão atraente, que nos parece tão mobilizador, que nós acreditamos ou esperamos que vamos ter aquele tipo de experiência o tempo todo na nossa vida, ao longo da nossa vida. Buscamos, inclusive, ou temos aquela expectativa de que se não acontece daquela forma, não é então um bom relacionamento, não é um amor, não é uma paixão. E aí essa idealização, quando ela lida com a realidade, ela então traz um nível de frustração muito grande. Então, muitas vezes, aquele que se sente excluído emocionalmente porque não encontra, é porque coloca um tal nível de exigência em relação ao tipo de parceiro, ao tipo de parceira, ao tipo de companheiro e companheira que quer, que acaba então excluindo a maior parte das pessoas. Então, não é uma exclusão feita de fora, é uma autoexclusão quando a gente coloca um nível de exigência muito acima daquilo que é razoável. As pessoas têm as suas dificuldades, têm os seus defeitos. Muitas vezes nós não percebemos esses defeitos no primeiro momento, só a partir do convívio, mas o fato é que a idealização faz com que a gente se frustre e comece a olhar à volta uma realidade que não é compatível com esse ideal. Então a gente se sente frustrado porque a gente busca o ideal. Ao invés de buscar o relacionamento possível e poder crescendo com ele, construindo uma relação melhor, nós simplesmente desistimos, nos isentamos disso pela perspectiva de não realizarmos um amor que está idealizado, o que eu chamei de romantismo novelesco.
Um outro aspecto que eu acho que é muito importante, que tem a ver com uma observação, que seria, eu poderia dizer que é uma constatação da realidade, é o que nós estamos observando hoje, nesse momento do mundo, do planeta, onde o sentido e a importância dos relacionamentos, ele vem mudando. De tal forma que nós temos hoje, apesar de termos as buscas afetivas, nós temos um grande contingente de pessoas que de alguma forma não estão dispostas, não estão disponíveis, não desejam um relacionamento com algum tipo de compromisso, com algum tipo de estabilidade, com algum tipo de vínculo mais estreito. São pessoas que, ou porque já passaram por relacionamentos, ou porque de alguma forma começam a buscar uma dimensão mais superficial dos relacionamentos, elas estão disponíveis para relacionamentos circunstanciais. Aventuras amorosas, para relacionamentos mais voltados para a dimensão mais superficial, mais sensorial, mais física do sexo, do prazer da companhia, mas sem necessariamente uma proposta de convívio, uma proposta de vínculos mais efetivos, de abrir mão de algum nível de liberdade para poder então ter um crescimento numa relação mais íntima, mais próxima, com uma pessoa eleita como para esse relacionamento. O que nós observamos é que existe um contingente, então, de pessoas que estão, então, buscando esses relacionamentos circunstanciais. Então, essas pessoas estão buscando, e às vezes até se colocam, sinalizam como possivelmente querem um relacionamento, mas no fundo elas não querem algo mais aprofundado, mais estável do que aquele circunstancial, onde não tem compromisso de fidelidade, ou de compromissos de estarem sempre juntos, ou de compromissos de, enfim... Essa condição faz com que haja nessa liberdade uma falta de vínculo. Só que, por outro lado, existe um outro contingente de pessoas, que são essas que normalmente se sentem excluídas, que querem e desejam um relacionamento que possa ser mais estável, que possa trazer algum nível de crescimento, algum nível de fidelidade, de intimidade. E então nós temos um impasse, porque nós temos então um grupo que deseja esse tipo de relacionamento mais estável, mais consistente, mais comprometido, e um universo de pessoas que não está disponível para esse tipo de relacionamento. Isso cria então uma distância, porque enquanto uns estão buscando um relacionamento estável, outros estão querendo evitá-lo. Então, o número de pessoas, ou aquelas que estão de fato com a possibilidade de se encontrarem, de se afinizarem para de fato um relacionamento estável, elas tendem a estatisticamente, né, elas tendem a ter um universo menor de possibilidades. Às vezes pior. Nós, no mundo atual, pessoas às vezes que querem buscar um tipo de relacionamento mais estável, algumas relatam para mim a dificuldade, por exemplo, de ter onde buscar ou onde podem identificar um possível relacionamento. Porque se as pessoas fazem uma opção de ir para um lugar público, um show, uma balada, um bar, na maioria das vezes as pessoas que vão estar ali são aquelas que estão ou estão já comprometidas, estão ali desfrutando daquele momento de lazer, ou as que não estão, são aquelas que estão por um tipo da busca de um relacionamento mais circunstancial. Então você imagina, você está buscando um relacionamento mais estável, alguém legal, alguém que você possa dividir a vida, compartilhar a sua vida, mas de repente num bar, e não tem a ver com a questão do bar ou não, mas num lugar onde só tem pessoas que estão a fim de curtir, a fim de repente de ficar com alguém, ou então a fim de repente só beber e passar uma noite juntos e depois... Vejam, há um desencontro ali, onde parece que todo mundo está buscando a mesma coisa, mas nós temos então um desnível, uma falta de conexão dessas propostas. A maioria, então, ao perceber isso e ao valorizar isso, nós naturalmente, mesmo sem pensar no que temos objetivamente que fazer, mudamos o tipo de sintonia e passamos a encontrar e a aumentar o nível de conexão, de possibilidade de encontrarmos com pessoas com as quais podemos ter afinidades. A grande busca das afinidades, às vezes, ela se dá não no sentido de a gente estar buscando pessoas que fazem coisas que nós... Isso são coisas objetivas que podem se traduzir naturalmente, mas quando eu internamente começo a fazer algumas perguntas para mim mesmo. O que realmente eu sou capaz de tolerar? Para poder, então, conviver com alguém. O que eu, então, não abro mão de que, se for em nome disso, eu não tolero esse relacionamento. Ou isso, ao invés de ser um aspecto seletivo e restritivo, faz com que a gente tenha uma tal consciência, uma consistência naquilo que realmente eu estou buscando, que eu então facilito a conexão e a identificação de pessoas que podem se aproximar de mim.
E que nem sempre, claro que nunca, na verdade, vão ser pessoas iguais a mim. Mas vão ter níveis de afinidade, níveis de interesses, de formas de tratar e de funcionar que são compatíveis para essa proposta. Porque se for uma pessoa que traga uma proposta de redução de perspectiva, de restrição, de humilhação, de diminuição, então não é um relacionamento saudável. Não é um relacionamento que de fato favoreça esse crescimento. E aí então, ao invés de ser um excluído emocional, como eu estava falando, nós vamos estar escolhendo se a gente quer ou não estar naquela relação. E aí se eu escolho e vejo que aquilo, eu estou escolhendo ficar só, porque aquilo não é bom para mim, então, apesar de estar só, eu não vou sofrer de solidão. Eu posso estar solitário, mas estar pleno, na verdade, de que aquilo também não era bom. Não é aquela companhia que vai lamento de amargura, e então começam naturalmente a entrar em contato e se encontrar com algumas pessoas. Evidentemente, isso não há garantia de que a pessoa fazendo isso, ela vai ou não ter um relacionamento, que ela vai ter, mas a possibilidade então de que os relacionamentos eles surjam de uma forma saudável, ela é muito maior na medida que nós mudamos. Então não adianta eu imaginar que porque eu gosto de uma pessoa, se ela mudasse, se ela não fosse assim, seria ótimo que a gente teria uma vida feliz. Mas se ela não muda e se eu não tenho o poder de mudá-la, então eu tenho que mudar para aquilo que eu quero, para aquilo que realmente eu desejo para a minha vida. E aí, muitas vezes a gente vai começar a perceber a mudança naquela pessoa, ou então começar de fato a encontrar pessoas que possam trazer esse nível de realização no campo afetivo. Existem outras pessoas que sofrem disso mesmo estando num relacionamento. Eu quero me dirigir agora àquelas pessoas, e aquelas que a gente conhece, que estão às vezes casadas, estão no namoro, estão no noivado, estão num rolo, né, estão ficando, têm um relacionamento, têm um amante, enfim, mas que também têm essa expectativa, se sentem excluídos porque já não sentem mais aquela paixão. Imaginam que já não percebem que já não tem mais aquele tipo de mobilização da emoção, da energia sexual, da atração, e aí então passam a sentir e a sofrer muitas vezes de um automatismo na vida, porque não se sentem mais vivenciadas ou preenchidas por aqueles episódios que normalmente acontecem no início de um relacionamento, de paixão, do desejo de estar junto, da forma e da reação que nós sentimos quando a pessoa liga de surpresa, enfim. Nós saímos desse encantamento da paixão, entramos num outro patamar do relacionamento e começamos então a sofrer, porque também nos sentimos excluídos dos grupos que são os apaixonados. Veja que muitas vezes nós observamos isso, pessoas que às vezes chegam para mim e relatam, nossa, vindo para cá, eu vi ali um casal de jovens, num beijo daqueles, quase que indecente, né? uma agarração, e eu olhei e falei assim, nossa, há quanto tempo que eu não experimento isso? Há quanto tempo eu não sei o que é isso? Ou seja, muitas vezes então percebem essa manifestação extrema da paixão e se sentem excluídos porque, de alguma forma, não experimentam mais isso, não vivenciam mais isso na sua vida. É claro que quando nós começamos a avançar num relacionamento, ele se torna mais estável, a rotina, o dia a dia, a compreensão das facetas da personalidade do outro, vão fazendo com que esse tipo de experiência tenda a entrar realmente num outro patamar daquele da euforia dos primeiros tempos. Mas se nós estamos presos a uma ilusão de também manter aquele tipo de sensação o tempo todo, nós também perdemos a possibilidade de ver o amadurecimento desse relacionamento pela via da amizade, do companheirismo, do desenvolvimento de outras formas de demonstração desse carinho, dessa paixão, do atendimento inclusive da questão da energia sexual. Então, há dois aspectos importantes nessa dimensão que eu estou falando agora. Uma é de nós percebermos o quanto nós podemos estar iludidos de estar mantendo o tempo todo aquele nível de encantamento, de arrebatamento que a paixão promove. Isso, na maioria das vezes, é impossível. Algumas pessoas, porque ficam buscando isso e não encontrando mais num casamento ou num namoro, começam efetivamente a buscar num relacionamento fora, porque querem ainda continuar vivendo isso. E isso, apesar de importante, não representa o amor como um todo. Não representa, de fato, a experiência amorosa. E a outra é nós também não aproveitarmos esse tipo de estabilidade que o relacionamento pode trazer, uma certa redução dessa intensidade,
para desenvolver os complementos que uma relação amorosa pode trazer para nós. A amizade, o respeito, o suporte, a dedicação ao outro. Essas são formas também... Desculpem. Essas também são formas de nós começarmos a ampliar o sentido que o relacionamento amoroso tem na nossa vida. De podermos encarar e poder buscar nesse relacionamento não só o nosso crescimento, mas do outro. De compartilhar realmente. Isso, então, é o desafio de, mesmo aqueles que estão no relacionamento, de poder ressignificar aquilo que o relacionamento traz para a nossa vida. Nós vamos parar então para um rápido intervalo. Você nesse momento pode mandar a sua pergunta, não só sobre a questão dos relacionamentos, mas também sobre qualquer tema que você queira. E daqui a pouco eu vou estar respondendo para você a sua pergunta. Até daqui a pouco. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores,
atendimento de Deus. Santa Casa Santa, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Santa Casa Santa. Arte lança o CD Na Luz do Firmamento, de Vanir Cássia. Se alguém achar que fez bonito, pode ser cedo ou mais tarde, a resposta vai chegar. É lei de Deus. Quem não sabe a história não consegue entender. Vanir é trabalhador do movimento espírita do estado de São Paulo e percorre todo o Brasil ministrando palestras cantadas. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse loja.clubedearte.org. Quem não acredita que irá retornar, se deixou bagunçado, vem pôr no lugar. Se foi mais cuidadoso e buscou abrir. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Olá, nós estamos de volta aqui no nosso programa Consciência e Transformação. E agora nós vamos estar respondendo a sua pergunta, a sua participação, comentando, ampliando a discussão não só desse tema de hoje, dos excluídos emocionais, mas de qualquer outro que você tenha interesse, né? Eu queria agradecer as pessoas que participaram dessa pequena enquete que eu fiz no início da semana, pelo Facebook, pelo meu Facebook Milton Menezes, e pelo WhatsApp, enfim, onde eu solicitei sugestão, né, as sugestões de temas, e foi assim, impressionante, muito interessante, muito gratificante até para mim, perceber a quantidade de sugestões. Nós temos alguns temas que já estão listados, mas uma série de temas sugeridos por vocês que vão enriquecer e nos ajudar a manter dentro até de um interesse, né, mais focalizado para vocês, daquilo que a gente vai falando, e não só para o programa ao vivo, mas também para aqueles que querem e só podem, de repente, assisti-lo à noite, num outro horário, pelo canal do YouTube Milton Menezes ou da TV Nova Luz. E agora nós vamos estar respondendo a sua pergunta. Você pode estar mandando, o pessoal da produção passou inclusive um WhatsApp, vocês podem utilizar o WhatsApp por qualquer motivo, mas utilizando o chat aqui do YouTube. Parece que nós no início aqui tivemos um pequeno problema de conexão da internet aqui, foi necessário fazer um ajuste, alguns de vocês tiveram alguma dificuldade, né, por conta da internet. Então, o pessoal da produção já fez aqui o ajuste necessário e parece que agora ficou legal. Se de repente faltou alguma coisa, depois então você assiste o programa gravado para recuperar alguma coisa que eu tenha dito que você tem interesse em recuperar. Eu queria então começar aqui agradecendo a todos aqui pelas saudações. Evelane que está sempre conosco, é de Fortaleza, Ceará, né? Eu não sabia. A Evelane faz duas colocações aqui interessantes. A primeira diz o seguinte: acredito que o namoro é exatamente para se conhecer o outro e se conhecer com o outro. Evelane, o que a gente observa, e aí o que a gente percebe é que é uma mudança no padrão de comportamento na atualidade que está relacionada a uma mudança desse tipo de ciclo, né? Ou seja, se nós falarmos de algumas décadas atrás, ou talvez até bem mais décadas atrás, nós tínhamos esses períodos muito bem definidos, né?
do início do conhecimento, da identificação, um pedido formal de namoro, um noivado, que seria então essa confirmação de um vínculo ou de uma perspectiva de um vínculo mais estável, o casamento e por aí vai. A questão é que, de fato, o processo de mudança dos relacionamentos, das pessoas, da cultura, as informações, vem de tal forma acelerando esse processo que os jovens começaram, então, a queimar essas etapas. E isso, veja bem, não há como se criticar se está certo ou se está errado, é um fenômeno social, é um fenômeno espiritual, onde a questão do pouco tempo, da expectativa de vivenciar cada vez mais rapidamente as sensações, o atendimento das necessidades, ele se tornou de tal forma um imperativo que faz então com que as pessoas comecem a querer experimentar as coisas, às vezes até não acompanhando o ciclo de desenvolvimento físico. Vejam que o apelo, por exemplo, hoje da mídia, das informações que nos chegam sobre o apelo da sexualidade, do prazer sexual, da diferença sexual, é de tal forma que a gente observa, por exemplo, na clínica, cada vez mais os jovens, até sem às vezes o corpo totalmente desenvolvido em termos de hormônio, em termos de constituição física, já buscando e trazendo para próximo experiências, por exemplo, sexuais, de relacionamentos, que são incompatíveis com esse momento até físico, onde o desenvolvimento está no comportamento, ele não acompanha necessariamente o desenvolvimento físico, fazendo com, então, por exemplo, uma experiência sexual, por exemplo, precoce, sem ainda o amadurecimento emocional e físico até, podendo causar, inclusive, experiências precoces que podem ser traumáticas, podem ser, ao contrário de serem satisfatórias, serem muito desconfortáveis, serem muito traumáticas, fazendo com que haja, então, um caminho, às vezes, tortuoso para isso. A questão é que não tem como simplesmente estabelecer que tem que ter o namoro, isso seria o ideal, mas a busca das experiências sensoriais, do prazer, acaba, de fato, deixando de lado esse necessário e prudente conhecimento do outro, do tipo de traços de caráter do outro, das estruturas de personalidade, das afinidades. Eu costumo dizer, em termos de relacionamento, que o que sustenta os relacionamentos não são as afinidades, são as faltas de afinidade que vão dar sustentação ou não ao relacionamento. Porque aquilo que nós gostamos, é ótimo, nós gostamos, mas o que nós não gostamos é que faz com que muitas vezes a gente comece a ter atritos de uma forma muito significativa. Então, a quebra e não ter esse período de adaptação, de conhecimento, muitas vezes, eu diria que na maioria, promove ou provoca esse tipo de resultado, ou seja, de uma precipitação que pode resultar num desencontro, num desgaste, e aí, então, às vezes, confirmando essa descrença que alguns, às vezes, acabam relatando, a descrença nos outros, a descrença nos relacionamentos, a descrença no amor. Então, é preciso estar buscando um amadurecimento de perceber que, mesmo sendo compreensível que um jovem esteja buscando o atendimento, ou uma pessoa esteja buscando a satisfação mais momentânea do prazer, do prazer mais imediato, o que vai dar um complemento na questão da dimensão da necessidade de afetividade vai ser algo que, além da sensação física, vem acompanhada em termos da amizade, do respeito, do companheirismo, da solidariedade em determinadas situações, desde pagar uma conta, né, e de repente dividir responsabilidades comuns, até de repente um projeto de família, herdeiros, educação. Então vejam, isso é muito mais do que as sensações só imediatas do corpo físico, que mesmo não sendo, e não é uma posição aqui minha moralista, não se deve isso, pelo contrário, isso é uma parte importante, mas é uma parte que também exige a observação de outros aspectos do relacionamento. O problema é que a maioria das pessoas está nesse momento ainda tão buscando o nível de felicidade, a satisfação voltada apenas e exclusivamente nesse aspecto, que acabam então não querendo compromisso, não querendo um comprometimento maior. E a Evelane ainda continua aqui, acredito que nossa felicidade está mais relacionada com o nosso autoconhecimento do que com o conhecimento do outro. Quando não sei o que eu quero, devo tentar saber o que não quero. É interessante isso, Evelane, vai muito paralelo àquilo que eu falei anteriormente, que é a nossa capacidade de poder se perguntar daquilo que eu quero e o que eu estou disposto a buscar, mas também daquilo que eu não quero, daquilo que eu de uma forma não quero dividir na minha vida, que eu não tolero mais, que eu não admito de alguma forma, não quero aquele tipo de experiência. De tal forma que às vezes o não quero
por isso que eu falei das não afinidades, é que pode falar assim, por mais que isso aqui seja muito bom, isso aqui eu quero e a pessoa tem, mas isso aqui eu não quero de jeito nenhum e não dá para tolerar. Então, há uma escolha madura que é abrir mão de uma coisa boa, mas para que a gente não possa experimentar uma coisa que seja muito desagradável, que não seja boa para nós. Isso, dentro daquilo que eu estava falando, é o necessário desenvolvimento do amor próprio. Veja que isso não é egoísmo. Não quer dizer que necessariamente eu queira que tudo seja do meu jeito. Mas tem coisas que já não são suficientemente saudáveis para que eu consiga conviver. São momentos difíceis. Até porque, às vezes, essa conclusão ela vai sendo tomada ao longo do tempo. Então, essa revisão, essa tomada de consciência a cada momento, e daí a importância do que você destaca, do autoconhecimento, eu posso saber exatamente aquilo que eu tolero, aquilo que eu não tolero. Aquilo que eu sou capaz de compreender e conviver com outro, mas aquilo que realmente seja talvez até uma limitação minha, mas que eu não consigo conviver com outro. Esse aspecto é que faz com que os relacionamentos possam, inclusive, ser mais maduros, né, mais saudáveis, e atendam não só a minha dimensão do amor próprio, mas também a compartilhar o amor de uma outra pessoa. Né? Esse aspecto do autoconhecimento ele é fundamental para a gente poder fazer escolhas mais saudáveis. Ederson também, Elizabeth Santos. O grande problema é que as pessoas não querem se comprometer, querem superficialidade. Jamais sairia com alguém só para sexo. Eu só namoraria, sinto falta de carinho e atenção. Sexo é consequência. Elizabeth, essa é uma colocação importante, né? Ou seja, algumas pessoas que de fato começam a ter uma consciência do que querem, começam a perceber que, de alguma forma, não querem só exclusivamente a questão sensorial, né? Querem buscar algo de complemento. O grande problema é que, algumas vezes, nós desenvolvemos uma tal amargura e uma tal descrença sobre isso, que a gente também não se permite a aproximação, que num primeiro momento pode ser até um pouco superficial, até que a gente possa estabelecer níveis de confiança, de conhecimento, para poder fazer escolhas mais efetivas. Essa pessoa eu quero para um relacionamento mais efetivo ou não. Então, às vezes, o medo e a descrença é de tal forma que a gente também não dá oportunidade para se aproximar das pessoas, ter contatos, às vezes, mais superficiais no primeiro momento, não necessariamente sexuais, para que, então, possa se constituir ou se constatar se há um nível de afinidade que vá avançando ou que permita um aprofundamento daquela relação. Se a gente, a princípio, já acredita que não é possível, então dificilmente nós vamos nos colocar numa condição de poder até experimentar isso. Então, também temos que observar isso, né? Apesar dessa escolha ser compreensível, né, e válida, porque é a sua escolha, ela também não pode, no meu modo de ver, levar a um isolamento, né, a um tipo de restrição que também nos impede de aproximações que talvez no início sejam mais superficiais, para que então a gente possa ter um nível da confiança, do entendimento se o outro tem ou não um nível de afinidade e que vai se construindo às vezes ao longo de algum tempo, né? É o que a Evelane estava falando sobre o papel do namoro. Só que hoje as coisas estão tão assim que a gente acaba então ou busca um relacionamento superficial ou então acaba achando que não é possível um relacionamento. Quer dizer, há de se encontrar um meio termo, mesmo que sendo mais difícil, mas de encontrar pessoas que têm um nível de afinidade com aquilo que se pretende num relacionamento. E quando eu falo isso, isso também se aplica a quem está buscando apenas um relacionamento superficial. Porque, veja bem, não é um problema que as pessoas queiram um relacionamento superficial. A questão é, se você busca um relacionamento superficial, você encontrar alguém que também está buscando um relacionamento superficial. E aí, nesse sentido, há um encontro que, de repente, é coerente, é bom, é válido. Não tem uma coisa assim, não. Relacionamentos superficiais são ruins. Mas buscar alguém que quer um relacionamento estável com alguém que quer um relacionamento superficial é que é o problema. Então, isso é que acontece, muitas vezes, a gente olhar e ver tantas pessoas que querem relacionamentos superficiais, que a gente começa a sentir um ET, fora do mundo, isolado, excluído. E, na verdade, é só porque a gente não consegue identificar esse nível de afinidade. Mas, ok, obrigado pela sua participação, Elizabeth. Vamos ver aqui, eu vou, de vez em quando, também pular algumas questões para a gente poder atender temas também que sejam interessantes. Aragão Coimbra, Vânia, né? Milton, é errado é errado não procurar buscar mais o amor? Eu não penso como a maioria das pessoas, e sair procurando em ambientes, se for para acontecer, vai acontecer naturalmente. Vânia, essa é uma colocação interessante. Não é errado não buscar o amor. A questão é, se a gente também se fecha, a gente sente necessidade e a gente voluntariamente opta em não buscar, a gente então reclama de uma coisa que nós também não nos colocamos disponíveis. A questão não está em não buscar o amor, me parece. Para mim,
A minha orientação normalmente para as pessoas é isso. A questão é que não há garantia da gente encontrar. Então, uma coisa é eu estar disponível. Disponível quer dizer eu estar aberto à possibilidade de encontrar alguém. Estar nutrindo uma expectativa de fato, poder encontrar alguém. Mas não alimentar uma ilusão de que essa pessoa vai acontecer a partir de qualquer evento, ou qualquer que seja essa pessoa. Mas eu estar disponível, aberto a isso, faz com que essas pessoas... tirar a capa da invisibilidade que eu falei, né? Se eu tiro a capa da invisibilidade e fico visível, então as pessoas podem me enxergar, podem se aproximar e eu então começar a identificar se serve ou não, se é bom ou não, se desenvolve um amor ou não. Agora, se eu não busco voluntariamente mais o amor, eu posso estar saindo dessa experiência ou dessa possibilidade de encontrar realmente pessoas, que às vezes podem até estar muito próximas. Mas se a gente está com a capa da invisibilidade, essas pessoas passam por nós e nós não contactamos. Então, o problema de não buscar o amor é porque, às vezes, normalmente isso representa uma desistência de viver o amor. Mas o fato de nós reconhecermos que não temos o controle sobre isso, mas que podemos estar buscando e desejamos encontrar isso, nos coloca com uma predisposição de encontrar pessoas. E isso, então, parece ser mais saudável para nós. Agora, temos que conviver com a frustração de que nem sempre vamos encontrar. Aquela idealização que eu falei, talvez vamos encontrar, mas não aquilo que eu idealizaria. Então, esse ajuste, esse equilíbrio que faz com que a gente possa buscar saudavelmente um amor, para que seja realmente, e atenda o papel de um relacionamento na nossa vida. Mas obrigado pela sua participação. Nós estamos recebendo aqui várias perguntas agora. Acho que depois que a internet entrou, o pessoal, né, mandou aqui. Eu vou pegar algumas outras. Milton, agora eu vi aqui que é de novo da Milton. E aquelas pessoas que voltam um namoro mais de 15 vezes? Eu só terminei uma vez e nunca mais voltei. E risos, né? Ou seja, bom, é bom, Vanessa, que pelo menos você está, né, rindo disso, né? Mas esse é um padrão que você fala que é interessante, né? Tem pessoas que, então, elas têm um padrão de recomeçar, de voltar a um relacionamento, e o relacionamento sempre... Só que a volta, ela não é uma volta e um retorno ao relacionamento numa proposta de modificação. Ela é uma volta na tentativa de manter aquilo que a gente esperava. E o que a gente acaba encontrando é o mesmo parceiro, com a mesma característica, com o mesmo padrão. Aí então a gente volta porque a gente tem aquelas afinidades, mas quando a gente lida com essa falta de afinidades, a gente desfaz. Mas a gente quer muito porque as afinidades são atraentes, então a gente volta. Então, por exemplo, casais, por exemplo, que têm uma atração sexual muito significativa, tem um link sexual muito forte, mas são incompatíveis em termos de lidar com dinheiro, com educação de filhos, etc. Então o apelo sexual é de tal forma que tem a vontade de estar com o outro, a saudade de estar com o outro, aí está. Mas aí volta a lidar com as faltas de afinidade, aí se separa. Mas aí sente a falta, a atração, e volta, enfim. Se essa volta ela não vier acompanhada com uma proposta de transformação de alguma coisa na relação, ela muito provavelmente vai reproduzir os mesmos problemas anteriores daquela relação. Então, o problema não é voltar, o problema é como é que se volta e a proposta, o propósito pelo qual a gente está voltando uma relação que a gente já, a princípio, conhece das pessoas. Mary, prazer em tê-la aqui também novamente. Evelane, a Viviane, Silvia Custódio. Bom dia, Silvia. Milton, tem casais que mantêm um relacionamento difícil, mas sempre aparece algo ou situação que impede o fim, como se tivesse que ficar juntos. Pode ter relação com vidas passadas? Excelente pergunta, né, Silvia? Sim. A questão dos relacionamentos, ela é interessante porque algumas vezes, as pessoas sempre me perguntam, né? Como sabe que eu considero a questão espiritual, a questão da reencarnação, é muito comum, e é uma ilusão, uma distorção, na verdade, as pessoas que consideram a reencarnação dizem assim, não, mas se eu estou nesse casamento, é porque eu devo ter feito alguma coisa, então eu tenho que passar por isso, porque é para poder resgatar esse passado. E, na verdade, não é isso, né? Porque eu costumo brincar, porque tem pessoas que falam assim, não, mas então eu vou ficar com essa pessoa até o final da minha vida, para ver se então na próxima eu não venho mais com ele, quero me livrar disso. Vejam que com esse tipo de sentimento, os elos e desajustes emocionais eles vão permanecer. Ou seja, não é simplesmente a permanência ao lado que vai favorecer essa resolução. O que muda é, de fato, quando nós compreendemos o desafio daquela pessoa e companheiro difícil, e às vezes em situações onde nós temos dificuldades de nos separar ou de nos liberar daquela pessoa. Nesses casos, então, nós temos então alguns casos onde é necessário o desenvolvimento de uma escolha,
E aí nós temos falado muito sobre isso, o amor próprio. Então nós estamos numa vida, numa relação difícil, e tem uma hora que eu tenho a possibilidade de uma escolha. Ou seja, isso não é bom para mim. Ah, mas a gente pode estar antecipando ou precipitando uma ruptura que precisaria de mais tempo. Ok, mas às vezes vamos esbarrar numa limitação nossa que impede a permanência daquilo, senão nós vamos comprometer a nossa própria saúde mental, emocional, física até. Em alguns casos, por mais que a gente queira e a gente faça um movimento de saída, ou queira, deseje que sair, nós percebemos que existem alguns fatores. É um filho, então, que adoece, é uma situação financeira que dificulta, é uma necessidade, às vezes, social, que nos coloca numa condição de não poder simplesmente atender aquele primeiro impulso. Nessas horas, se de fato parece algo que impede, na maioria das vezes, é a vida, e não só a questão de vida passada, mas é como se a vida, vamos dizer assim, ainda insistisse naquela permanência, porque de alguma forma nós ainda temos a necessidade de algum aprendizado. E esse aprendizado, volto a dizer, porque eu acho que esse ponto é fundamental, esse ponto que você colocou, esse aprendizado não está necessariamente no tempo de permanência com aquela pessoa. Mas na nossa capacidade de observar e aprender o que aquela situação está nos desafiando. Evidentemente, quando a gente considera a questão de vida passada, Silvia, algumas vezes esse convívio é necessário por conta de fato de algum resgate. E aí, então, ser capaz de ser paciente com alguém que, de repente, tem algum tipo de... nós temos uma responsabilidade do desequilíbrio de alguém. Ser paciente, então, com uma pessoa difícil, faz parte desse processo de reequilíbrio. Mas, na grande maioria das vezes, a partir do momento que, de fato, nós aprendemos e entendemos aquilo que está nos desafiando naquela situação difícil, ela se resolve. Se resolve não necessariamente pela ruptura do relacionamento, mas quando nós mudamos o padrão de reação, o outro também muda. Eu tenho visto muitos casos onde a saída, às vezes, é a separação, mas às vezes, quando um muda e faz uma mudança significativa do entendimento daquela relação, o outro muda. Porque é como se nós trouxéssemos do passado um tipo de padrão de relacionamento que nos mantém reféns. Eu ainda reajo assim e o meu parceiro ou parceira reage daquela mesma forma. E nós estabelecemos esse tipo de elo. Quando então eu tomo consciência disso e percebo, entendo, percebo o respeito, o amor, e aí então eu saio dessa sintonia, o outro desarticula isso, ele sai desse transe, e então ele é capaz, inclusive, de mudar e fazer com que haja, de fato, uma mudança nessa relação. Então, de fato, quando nós observamos padrões desses, que parece que nos impõem ainda a permanência, muitas vezes são situações que nós convivemos e trazemos como uma necessidade de algum tipo de ajuste, de algum tipo de aprendizado. Agora, como saber se realmente nós precisamos ainda estender um pouco mais ou se é hora de tomar uma decisão? Não tem uma receita de bolo, infelizmente, não tem uma resposta exata para isso, porque cada um de nós está diante de um desafio diferente nesse sentido. Enquanto alguns de nós estão sendo desafiados a realmente desenvolver a paciência, a tolerância, com um processo de que mesmo a gente não sabendo exatamente qual o motivo real disso, nós precisamos desenvolver essa tolerância. Em outros momentos, nós precisamos fazer escolhas em relação ao nosso amor próprio, de falar assim, não, ok, não é a hora de eu continuar isso. Eu queria agradecer a Liliane, do Rio Grande do Sul, que mandou pelo WhatsApp e dando também a sua participação aqui no nosso programa. Obrigado, pessoal do Sul. Nós temos pessoal de Fortaleza, enfim, tudo exterior. É muito bom, saber que o programa está chegando em tantos computadores, em tantas pessoas, vamos ver aqui, como é que nós estamos de tempo hoje? 1 minuto? Nossa, temos 1 minuto. Pessoal, Tatiane de Lavras. Mary, rapidamente, hein? Milton, por uma visão reencarnacionista, também essa vontade de um relacionamento perfeito pode ser a lembrança desse relacionamento vivido em uma outra encarnação, não é? Exatamente, Mary. Muitas vezes, a expectativa de viver um amor com uma determinada característica é uma saudade ou uma referência que a gente tem de uma experiência anterior. E a gente fica, então, naquela expectativa de reviver inconscientemente alguma coisa muito boa e significativa que a gente viveu. Isso que faz com que algumas pessoas fiquem buscando a alma gêmea. Não é que existe uma alma gêmea, mas às vezes alguém que foi tão importante e significativo que a gente fica procurando. E impede, às vezes, o crescimento de novas relações, com novos desafios, conhecimento de outras pessoas. Bom, eu quero então agradecer a todos vocês, as participações, aqueles que eu não pude responder ficam registrados aqui. Convidar vocês então a assistir no canal do YouTube Milton Menezes, do TV Nova Luz, o programa gravado. E na próxima sexta-feira nós vamos estar aqui às 11 horas, mais uma vez com o nosso programa Consciência e Transformação. Muita paz a todos vocês.